Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui recebendo, né, o meu amigo Anderson, estudante aí de Ciências Econômicas, né, trabalha no Banco Mercantil, e nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre o intervencionismo, né, o estatismo e o liberalismo. O Anderson, seja muito bem-vindo aqui, né? Eu queria então que você falasse um pouquinho mais aí sobre a sua experiência, o seu conhecimento aí dessa parte de economia, para a gente poder começar o nosso bate-papo aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Boa noite, professor Vinícius. Me sinto grato pelo convite. Para mim é uma honra poder estar fazendo um bate-papo com alguém com tamanho conhecimento quanto do senhor, professor universitário aí, um grande pensador liberal que eu tive o prazer de conhecer. Nessa noite, gostaria de estar falando, junto ao professor, sobre as consequências desse estado inchado que nós temos no Brasil. Então, a gente poder pegar, às vezes, até algumas referências históricas, como que o Estado brasileiro se tornou o que é, como a máquina pública se tornou o que é. Então, basicamente, seria isso. Sou, como o senhor bem disse, trabalho no mercado financeiro, estudo economia e também sou apaixonado por história. Então, acredito que, assim como política e economia tem tudo a ver, história e economia também tem tudo a ver, não dá para desvencilhar uma coisa da outra. Legal, Anderson, então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Um dos assuntos aí que a gente vai tratar, né, e que a gente percebe acontecendo aí o tempo todo, debates aí, inclusive o governo envolvido nisso, né, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a complicação que é a nossa legislação trabalhista, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, com certeza. Então, a gente tem como a legislação trabalhista, a CLT, a consolidação, ela tem seu início aí na era Vargas. Getúlio Vargas, como todos nós bem sabemos, ele se assemelhou muito seu regime a uma ditadura. E essa consolidação das leis trabalhistas, ela tem um caráter bem ligado ao totalitarismo fascista de Mussolini. Tanto é que muitos estudiosos atribuem alguns trechos da CLT à Carta del Lavoeiro, que Mussolini escreveu. A gente vai notar que o período que tudo isso ocorre no Brasil é um período bem conturbado para a economia mundial, que é ali entre 1930, logo depois da quebra da Bolsa de Valores. Então, a gente vai notar que essa legislação trabalhista ela tem muito a ver com o contexto histórico que estava habituado. A gente vai ver que a legislação trabalhista em si, já partindo para um foco mais prático, ela não protege o trabalhador de maneira alguma. Muito pelo contrário, ela dificulta a vida do trabalhador. Porque quando a gente analisa que os encargos para se contratar hoje no Brasil são tão altos, que muitas das vezes o empregador ele prefere manter menos pessoas na sua empresa ou contratar pessoas com maior experiência do que empregar talvez um trabalhador mais jovem, alguém com menos experiência, porque ele vai ter o mesmo custo de empregar alguém com mais experiência. Então, quando você coloca um salário mínimo, você automaticamente está excluindo pessoas menos produtivas do mercado de trabalho. Um exemplo que a gente tem disso daí é o que aconteceu em Nova York esses tempos atrás, que os taxistas, o sindicato dos taxistas em Nova York, queria estipular um salário mínimo para os Ubers. Faz sentido isso? O taxista preocupado com o Uber? Logicamente que não. Eles queriam o quê? Que com esse salário mínimo, o preço, porque a Uber teria que ter encargos trabalhistas, isso daí, esse preço fosse repassado ao consumidor, esse preço sendo repassado ao consumidor, isso daí equiparar um pouco o preço do Uber, que é um serviço muito mais barato, com o dos táxis. Então, a gente vê que essa questão do salário mínimo, um dos pontos da CLT, é um ponto que ele atrapalha propriamente a vida do trabalhador. Se você não tem um salário mínimo, você tem o quê? Condição de empregar pessoas menos produtivas
e essas pessoas gradativamente vão alcançando salários melhores. Isso daí por consequência de aprenderem a realizar o trabalho estipulado. Até porque, né, Anderson, a experiência de trabalho, né, eu costumo falar muito isso para os meus alunos, né, a produtividade da mão de obra, ela está calcada basicamente em dois aspectos. Primeiro, o aspecto da escolaridade, obviamente, né, um ensino de qualidade consegue, né, fazer com que a mão de obra ela passe a ser mais produtiva, né? E você acabou de levantar um ponto aí importantíssimo que eu também sempre comento, né? Não tem como, né, você ter uma evolução da qualidade da mão de obra, né, da produtividade dessa mão de obra, se não houver experiência, né? Então, assim, quanto mais cedo a gente tiver uma pessoa trabalhando, né? E aí é interessante comentar que não importa qual seja o tipo de trabalho, porque existe toda uma ética de trabalho, né? Aquela ética que envolve respeitar horários, né? Aquela ética que envolve, por exemplo, entender o ponto de vista do cliente daquele trabalho que você executa, né? Então, tudo isso são experiências que vão agregando aí a produtividade da mão de obra. Você também levantou um outro ponto aí que eu acho bastante importante, né? Que é o que acontece, infelizmente, na nossa legislação trabalhista. É uma legislação que tem muitos encargos trabalhistas, né? Com a pretensa ideia de proteger o trabalhador, né? Mas isso vai encarecendo a mão de obra de tal forma que a empresa contratante ela vai evitar contratar ao máximo, porque isso é um custo que ela precisa pagar, né? E nesse caso aí é bem interessante o que, né, os autores liberais eles sempre comentam e com toda razão, né? Se fosse tão bom assim ter tantos, né, encargos, tanta proteção, né, para a mão de obra, a gente veria americanos, a gente veria europeus, japoneses vindo trabalhar no Brasil, né, já que é tão, né, já que seria tão bom assim, né, essa proteção, por que eles não vêm para cá e por que acontece muito o contrário? Né? Então, esse ponto que você levantou é um ponto bastante interessante, reflete, né, de fato aí a interferência do Estado, né, na liberdade das pessoas e das empresas de estabelecerem vínculos, né, voluntários, né, sem precisar dessa tutoria aí do Estado para poder dizer como tem que ser esse vínculo empregatício, esse vínculo trabalhista aí. E eu aproveito, né, emendo aí a pergunta, já que nós estamos começando a falar aí sobre essa questão do estatismo, né, da sua experiência aí, né, de trabalho e também de vida. Anderson, você consegue imaginar como seria o Brasil, por exemplo, se fosse um país mais livre das amarras estatais? Você poderia falar um pouquinho sobre isso para nós? Olha, é muito bom a gente poder imaginar um dia alcançar esse nível de um país livre dessas amarras estatais. Eu costumo dizer o seguinte: o Estado, no Brasil, ele é muito grande. Ele não se atém ao que é dever dele fazer, que, na minha opinião, seria saúde, educação e segurança pública, que são as condições mínimas que o Estado ele deve agir. Mas o Estado no Brasil ele cresceu de tal maneira que hoje a gente tem estatal para petróleo, estatal para telecomunicação, estatal para transporte rodoviário, viário, a gente tem estatal para tudo. Então isso tudo faz com que o seguinte, o brasileiro ele arque com muitos impostos para poder manter tudo isso daí. Se o Brasil ele não tivesse esse tanto de interferências, certamente nós teríamos uma maior qualidade de vida. Eu digo isso porque é o seguinte, qualidade de vida ela está atrelada a emprego. O Brasil ele deixa de gerar muitos empregos quando gerar emprego para o empresário se torna um peso. O empresário ele só vai gerar emprego por um motivo, se aquilo lhe render lucro. O empresário ele não gera emprego por ser bonzinho, mas por querer o lucro. E é um direito dele. Quando você tem um Estado que ele tripudia em cima do empresário, em cima do empreendedor, você vai ver que a geração de empregos vai ser menor. Isso daí vai acarretar logo para quem? Para a camada mais pobre da população. Um exemplo, estava comentando com um colega meu o seguinte: nos Estados Unidos alguém tem uma ideia brilhante, uma ideia genial. A pessoa começa na garagem da casa dela a desenvolver aquela ideia, aquele projeto, e quando vê,
se torna um sucesso. Quantos exemplos de sucesso a gente tem nisso? Apple, a gente tem diversas histórias de sucesso assim. No Brasil, não. No Brasil, você tem uma ideia bacana. Aí você vai criar essa ideia, você vai lá na garagem da sua casa, você vai precisar do quê? Do alvará, de licença, pagar impostos, abrir um microempreendedor individual, vai ter uma diversidade de coisas que você vai ter que fazer que acaba que, no fim das contas, aquele período que é para você testar a sua ideia, começar a moldar aquilo e visar o lucro, logicamente, acaba sendo um momento que você toma prejuízo e não faz mais nada. Então, assim, um ponto que eu vejo é que a intervenção estatal ela acaba sugando da população. A gente, para pagar o nosso judiciário, o nosso legislativo, executivo, nós desembolsamos muito dinheiro. E esse dinheiro é recolhido de nós através de impostos sobre combustíveis, é recolhido de nós através de eletricidade, através de bens de consumo. Então, tudo que a gente consome é tirado uma boa fatia do que a gente consome para ser repassado para os nossos governantes, e a troco de quê? A troco de saúde gratuita? A troco de educação gratuita? Porque eu não vejo nada de gratuito nisso. Eu vejo que a gente paga através dos impostos, a gente paga compulsoriamente e acaba que não recebe nada em troca gratuito. A gente recebe um serviço de péssima qualidade, muito caro, no final das contas. Então, o país livre de todo esse estatismo seria um país com maior qualidade de vida, melhores empregos, melhor qualidade nos serviços prestados pelos órgãos públicos, tudo isso. Eu acho que você tocou aí num assunto bastante interessante, né, para quem está nos assistindo. Existe aquela famosa frase, né, do economista Milton Friedman, né, não existe almoço grátis. There's no free lunch, né, no inglês. Então é bem isso aí, né, quer dizer, não adianta, né, nunca existiu e nunca vai existir, né, benefícios, serviços, produtos, né, fornecidos pelo Estado, que seja de graça. Até porque o Estado ele não produz, né? Então, você levantou um ponto que eu também gosto muito de comentar, né? Toda vez que o Estado está dando com uma mão, você pode ter certeza que ele está tirando com outra, né? E o que é mais injusto disso aí é porque a tributação ela é uma tributação majoritariamente sobre o consumo, né? Ou seja, quando a dona de casa, quando o trabalhador percebe que chegou o final do mês né, e o salário já acabou, né? Na verdade, uma parte considerável do salário que acabou é porque pagou imposto, é porque o produto está mais caro, né? E o produto está mais caro porque o governo tributou. Então, quer dizer, não adianta, né? O governo tira, né, da sociedade, que é o setor produtivo, empresas, pessoas, né, empreendedores, empresários, e depois ele retorna um serviço, como você bem falou, né, de qualidade sofrível, né? Até porque as pessoas, elas, por exemplo, vamos pegar o caso da segurança, as pessoas pagam, né, para ter segurança, porque está na Constituição Federal, e depois tem que colocar, né, segurança na sua casa, tem que fazer um seguro de vida, um seguro do carro, um seguro da casa, a gente paga a saúde, depois tem que fazer um plano de saúde particular, né, privado. Então, assim, a gente acaba pagando 2, 3 vezes, né, porque o Estado, ele, além dele não ter competência de oferecer um serviço de qualidade, né, ele precisa cobrar mais do que ele entrega, até porque para se manter, né, tem salários, tem toda a estrutura estatal aí funcionando. Uma outra coisa que eu, né, acho interessante comentar e que as pessoas às vezes não conseguem perceber, né, é que o Estado, por si só, ele cresce, né, porque já que ele é ineficiente, sempre, né, vai ter alguém, né, algum político aí com uma ideia brilhante, para resolver esse problema que está ineficiente, vamos criar mais uma secretaria, mais um órgão, né, vamos criar mais um cargo, e aí o Estado, aos poucos, ele vai crescendo, e à medida que ele vai crescendo, ele vai sugando energia, né, da sociedade. Aí a gente chega na situação, né, que a gente chegou, que é um país muito rico, né, mas que, infelizmente, os brasileiros não são ricos. Para a gente fechar essa primeira parte do nosso bate-papo, eu queria que o Anderson falasse agora um pouquinho sobre os livros. E aí, Anderson, quais livros você tem lido aí? O que você poderia falar para a gente aí sobre os livros e o que você
está achando aí, né, das ideias liberais que você tem tido contato de uns tempos para cá? Então, professor, a princípio eu tenho lido o livro muito indicado pelo senhor, O Caminho da Servidão, do Hayek, que ele trata a ideia liberal de modo muito sucinto, e ele mostra o seguinte, ele mostra que as ideias coletivistas, elas são antidemocráticas na sua essência. Uma frase que marcou muito nessa leitura é o seguinte, é que o próximo estágio do socialismo ou do comunismo sempre vai ser o fascismo. E a gente falando de Estado grande, a gente sempre vai ver o seguinte, os fascistas, ao contrário do que muito tem sido falado, são aqueles que defendem mais intervenção do Estado. Benito Mussolini, ele tem uma frase que é muito notória, que é o seguinte, é tudo no Estado, nada fora do Estado, algo desse tipo. Então, Hayek, ele trata muito bem desse assunto. Nesse livro, ele pega o contexto histórico, onde ele vivia, um contexto ali onde se tínhamos regimes totalitários como o de Mussolini, de Hitler, de Stalin. Então, um livro muito interessante. Uma outra leitura que eu recomendo, uma leitura um pouco mais simples, descontraída, é Guia Politicamente Incorreto da Economia. Esse livro ele vai quebrar muitos dos paradigmas que nós temos, que é a questão de que leis trabalhistas elas prejudicam os trabalhadores. O livro que trata muito sobre essa questão da intervenção do Estado na economia e mostra de maneira descontraída e muito didática o quanto o Estado ele acaba sugando de nós brasileiros. Ok, muito legal. Vou fazer mais uma pergunta, né, para a gente poder encerrar aqui esse bate-papo. Anderson, você como acadêmico aí do setor da ciência econômica, né, essa ciência que, no meu ponto de vista, é tão apaixonante, né, você consegue perceber, né, a necessidade, talvez, de que a economia seja ensinada, né, de uma forma mais, vamos dizer assim, de uma forma mais prática e também de uma forma mais ampla, porque, infelizmente, né, pelo menos no meu ponto de vista, as pessoas elas começam a ter contato com a economia, né, com a ciência econômica, só quando elas chegam na faculdade, né, e talvez quando elas cheguem nesse ponto, né, muita coisa, né, muito aprendizado já passou. Então, no meu ponto de vista, eu acho que a economia deveria ser ensinada, por exemplo, lá no ensino fundamental, para que quando, né, o jovem se tornasse ali, né, um adulto, ali, um adulto jovem, né, que ele já pudesse ter uma noção melhor de que as decisões dos políticos, as decisões das empresas, as decisões até mesmo das pessoas, dos consumidores, tem toda uma lógica econômica por trás, né? O que você acha sobre isso? O que você pensa sobre isso? Olha, eu concordo plenamente com o que o senhor diz pelo seguinte fato. No ensino médio, fundamental, não se trata de economia. É como se fosse um assunto à parte do cotidiano, coisa que não é. Então você vai ver que o jovem ele sai da escola pública muitas das vezes despreparado para a vida como ela é. Alguns não sabem pagar um boleto, que é uma realidade, não sabem ter educação financeira. E eu acho que o ponto da educação financeira ela é fundamental para que nós tenhamos um crescimento no nosso país. Porque muitas das vezes o jovem, ele sai da escola, ingressa no mercado de trabalho e ele se vê diante da oferta de crédito fácil. A loja que oferece o crediário muito fácil, as instituições financeiras que oferecem crédito muito fácil. E isso daí gera endividamento. E a longo prazo você vai ver que essas pessoas vão ficar endividadas, não vão ter uma poupança, não vão ter uma segurança financeira e acabam se tornando, infelizmente, cada vez mais reféns dos serviços públicos, porque quando você não tem uma segurança financeira, você está fadado a ter que utilizar o SUS, está fadado a ter que fazer tudo que o Estado oferece por não ter um meio de fazer por si só. Então, assim, a educação financeira, na minha opinião, ela deveria ser abordada desde
da infância mesmo. A pessoa entender que o consumo ele tem que ser consciente, porque a gente vive uma política de crédito no Brasil, uma política keynesiana, se estimula muito o consumo, mas aquele consumo sem responsabilidade. É o que eu costumo dizer. O Brasil ele chegou nessa crise financeira que ele chegou, por quê? Porque foi liberado crédito muito fácil para as pessoas, entendeu? Não se tinha esse crédito muito fácil. Alguns governos anteriores começaram a liberar crédito muito fácil. Então a pessoa começou a comprar demasiadamente, e aí chega um momento que a pessoa não tem mais para onde comprar, a economia não tem mais para onde se expandir, cria-se uma bolha, e quando essa bolha estoura, a gente tem uma recessão. Porque a pessoa que foi empregada por causa daquela alta no consumo, quando o consumo tende a cair, essa pessoa que foi empregada por causa dessa alta tende a ficar desempregada. Então você vê uma mão invisível atuando ao contrário. E isso daí poderia ser inibido, de certa forma, se houvesse educação financeira lá na escola, lá no ensino médio, no ensino fundamental, porque aí você vai ter pessoas que consomem conscientemente, pessoas com noções básicas de economia, e a gente não veria a situação se desenrolar do jeito que tem se desenrolado. E com certeza também, né, Anderson, a leitura, né, desses economistas, desses filósofos, principalmente os economistas da escola austríaca, né, pelo menos no meu ponto de vista, eu acho que se as pessoas tivessem esse hábito, né, de ler um pouco mais, de enxergar um ponto de vista diferente, né, daquele que a gente está acostumado, que infelizmente nas escolas a gente é bombardeado o dia inteiro com as ideias keynesianas, conforme você levantou aí. Eu acho que estimular esse debate, né, esse confronto de visões de mundo diferentes, eu acho que seria muito saudável. Eu acho que a gente, de fato, teria aí uma população mais atenta, né, e principalmente sabendo que as decisões que, né, o prefeito toma, que o governador toma, que o presidente, que os deputados e senadores tomam, que essas decisões elas afetam o cotidiano das pessoas, né? Ou seja, não é simplesmente dizer assim, olha, não gosto de política, política não me interessa, mas saber que as decisões dos políticos têm, né, muita influência no dia a dia, na dificuldade das pessoas, na dificuldade das empresas. Eu costumo falar muito para os meus alunos assim, quem conhece a economia do jeito que ela tem que ser conhecida, ou seja, não aquela economia cheia do viés ideológico, mas a economia pura, né, do jeito que ela tem que ser, ou seja, com as suas consequências, as suas causas e efeitos, né, quando a pessoa enxerga isso, eu costumo dizer que a máscara da política cai, né, porque aí qualquer ação que um político estiver tomando, você consegue enxergar, né, as consequências econômicas das ações dos nossos políticos. Então, assim, eu agradeço a sua participação aqui no canal, né? Muito bom conversar com você. Para quem estiver nos assistindo, se quiser comentar, se quiser deixar alguma pergunta, numa próxima oportunidade nós vamos falar de novo sobre esses assuntos que são tão gostosos assim de conversar, né, Anderson? Obrigado.